Muito bem, 9 horas e 8 minutos, vamos ao nosso Bom Dia com a Palavra, terça-feira, dia 21 de agosto. Hoje o Bom Dia com a Palavra está em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Repetindo esta última parte. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Irmãos, como é que o rei pôde perceber que a bondosa mão de Deus estava sobre Neemias? Como? E por que, ao ver que a bondosa mão de Deus estava sobre Neemias, o rei, o ímpio, atendeu os pedidos daquele homem de Deus? Percebam que isto é totalmente, completamente aplicável nos dias de hoje. Muitas vezes, para receber o favor do rei, o favor daqueles que administram, o favor daqueles que têm o poder, daqueles que decidem, nós não precisamos ser bajuladores, nós não precisamos puxar saco, nós não precisamos enganar, não precisamos ser mentirosos, mas nós precisamos servir a Deus. Porque quando servimos a Deus, portas se abrem. O favor do rei está sobre nossas vidas quando servimos a Deus. Seja o rei quem for, seja qual for o rei, seja qual for o teu poder, a sua possibilidade de decidir, o favor do rei será possível porque nós servimos a Deus. Se perceberem que a bondosa mão de Deus está sobre nós, sobre as nossas vidas, se perceberem que servimos a Deus de todo o coração, se perceberem que somos corretos, íntegros no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, seja ímpio quanto for o rei, percebendo que a bondosa e poderosa mão de Deus está sobre nós, o rei atenderá aos nossos pedidos. As portas vão se abrir. Agora, como é que o homem pôde perceber, o rei pôde perceber que a bondosa mão de Deus estava sobre Neemias? Por causa do testemunho de Neemias. É claro, Neemias servia o rei Artaxerxes. Ele era ali naquele lugar o copeiro. Ele estava servindo vinho ao rei e com certeza não fazia aquilo que gostaria de fazer. Mas já que tinha que fazer, fazia bem feito, fazia com excelência. E assim são os homens e mulheres de Deus. Fazem muitas vezes o que não desejam, mas se precisa ser feito, faz bem feito, porque é o testemunho que você dá sobre a forma que você serve a Deus. Aquele que serve a Deus não faz nada de forma displicente. Aquele que serve a Deus não fica murmurando porque desempenha uma função diferente daquela que gostaria de desempenhar, que sonhou fazer. Quando você faz bem feito, quando você faz com honestidade,
com integridade. Não há como passar despercebido. Seja qual for a sua função, por mais humilde que for, faça com excelência, porque você é servo do Deus Altíssimo. Você já não é mais qualquer um, seja qual for a sua função. Você não é qualquer um. Se você é um bombeiro, seja o melhor bombeiro. É mecânico, seja o melhor mecânico. Mecânico de Deus. Se você é um administrador, seja um administrador que serve a Deus. Faça tudo com excelência. E até mesmo o ímpio vai ver que há algo diferente em você. Que a bondosa mão de Deus está sobre você. E Ele terá prazer em abrir portas para você. A conceder a você favores dos quais você precisa, necessita. Independente da sua fé, mas se você é íntegro, se você é correto, esteja certo de que nada lhe faltará. Creia nisso. Desempenhe com excelência as suas funções. Você serve a Deus, você serve ao Deus poderoso, Altíssimo Deus, em primeiro lugar. E o favor dos homens, dos reis, estará sobre a sua vida. Lhe serão concedidos favores, portas se abrirão, oportunidades chegarão até você, porque em primeiro lugar você serve a Deus, ao seu reino, à sua justiça. Busque servir a Deus de todo o teu coração e você vai perceber as coisas sendo modificadas ao seu redor, acontecendo de uma forma diferente. Não se apegue às coisas do momento e comece a murmurar, a fazer mal feito, de qualquer jeito. Isso só vai piorar. O seu testemunho será terrível. Aquele que é ímpio, vendo a forma como você age, vai continuar sendo ímpio. Pense nisso, reflita sobre isso. E eu gostaria que nesse momento, com fé, você orasse comigo. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, clamando ao Senhor, que nos perdoe por nossas falhas, nossa displicência, por nossa presunção em tantos momentos, por achar que merecemos mais, que poderíamos fazer mais, deixamos de fazer bem feito aquilo que temos para fazer agora. Por achar que merecemos mais, ou porque merecemos mais do que outros, nós não agradecemos da forma que deveríamos agradecer àqueles que nos concedem oportunidades, àqueles que nos abrem portas, àqueles que nos concedem um emprego, àqueles que nos pagam salário, Pai. Perdoa-nos, Pai, pela nossa ingratidão, presunção, e ajude-nos, Pai, a ser, como servos do Senhor, alguém que trabalha com excelência, para glorificar e exaltar o nome do Senhor no desempenho das nossas funções, seja qual função for, que seja sempre feito para o Senhor, para a glória do Senhor. E desde já, Pai, nós te agradecemos pelo favor do Senhor que está sobre as nossas vidas. É o teu favor que nos abre portas, é o teu amor, é o teu cuidado. Nós reconhecemos, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.